Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a Supercopa da Inglaterra, a Community Shield, que é disputada todo o início de temporada. Normalmente o campeão da Premier League contra o campeão da FA Cup. Só que como o Manchester City acabou campeão das duas, primeiro havia sido campeão da FA Cup contra o Manchester United, depois venceu a Premier League, quem vai disputar com o City nesta temporada, nesse início de temporada, é o Arsenal, que foi o vice-campeão da Premier League. Aliás, acaba se tornando um jogo ainda mais legal, além, claro, do título de início de temporada, acaba se tornando uma maneira de a gente já começar a medir esses dois times que foram os que brigaram pelo título da Premier League na temporada passada e que provavelmente, de novo, estarão na briga. O Manchester City acabou mais perdendo do que ganhando ali nessa janela de transferências, né? Perdeu o Gundogan, perdeu o Riyad Mahrez, tem a contratação do Kovacic, tá para chegar o Gvardiol, o zagueiro, mas ainda não foi apresentado, então nesse momento só o Kovacic mesmo das reposições que poderiam ser feitas está à disposição, deve ser titular nesse jogo contra o Arsenal, um Arsenal que vai estar melhor nessa temporada em comparação com a última, porque o time acabou fazendo contratações bem pontuais em lugares do time, em posições que precisava realmente, né? Contratou um zagueiro que joga pelas laterais também, aliás já jogou nas duas laterais o Timber nesse início aí de preparação nos jogos amistosos. Na esquerda ele jogou agora contra o Mônaco no último amistoso, naquele Emirates Cup, né, que foi disputado lá no Emirates Stadium. Ele já havia jogado como lateral direito antes e é um jogador de origem ali de centro de zaga, então é um jogador que pode fazer várias funções nessa defesa do Mikel Arteta. Chegou o Declan Rice para o meio campo e aí já vou falar mais a respeito do posicionamento do Rice, que pode ser algo diferente do que a gente já acompanhava dele no West Ham, também na seleção inglesa. E também contratou o Havertz, que eu penso que deve começar como opção no banco de reservas agora nesse começo, pelo que a gente vem acompanhando aí desses últimos jogos do Arsenal, e aí tem a ver também com o posicionamento do Declan Rice. Mas é um jogo interessante, né? Ganha esse ingrediente por ser o campeão e o vice da Premier League. Acabou acontecendo isso em função das três grandes conquistas do City, né? A Tríplice Coroa acabou ganhando a FA Cup também. Então é um City que vai entrar de novo como time a ser batido na competição. E essa disputa, claro que não é uma certeza de nada, até porque a gente viu nas últimas duas temporadas o City perdendo na edição passada para o Liverpool e na edição anterior perdeu para o Leicester. Liverpool nessa última temporada, depois de ter vencido a Supercopa da Inglaterra, acabou não conseguindo classificação nem para Champions ao fim da temporada, e o Leicester, né, que foi o campeão há duas temporadas, a gente sabe onde está agora, está na segunda divisão. Então claro que não é uma certeza de nada, essa Supercopa da Inglaterra não é algo que já vai predeterminar alguma coisa, mas neste ano, por estarem esses dois times que são os que devem disputar fortemente, né, o título da Premier League, ganha esse ingrediente especial. Para o Arsenal funciona também como já uma forma de tentar bater aquele time que o frustrou, o decepcionou, o venceu há pouco tempo. Então para o Arsenal tem esse sabor, né, ganhar do Manchester City nesse momento. E para o City é interessante justamente, né, pelos resultados que eu falei há pouco, porque o time ganhou a Tríplice Coroa na última temporada, mas não ganhou a Supercopa da Inglaterra. E também na temporada anterior deixou de vencer, caiu para o Leicester, perdeu por 1-0 naquela ocasião, foi um grande jogo do Leicester, antes, né, da decadência ele até chegar à segunda divisão agora. Mas para o Manchester City fica aquela meio que obrigação, né? Você é tricampeão da Premier League, ganha a FA Cup, Champions League, mas não tem conseguido ganhar essa Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. Então fica tudo isso, vai ser um jogo muito interessante, vai ser uma Supercopa da Inglaterra diferente essa, eu acho, vai ter um sabor a mais para os dois times e vai ter já uma rivalidade que vai perdurar durante toda a temporada. O City deve ser um time não igual ao que jogou nos amistosos, porque o Pep Guardiola acabou variando bastante a equipe, mas eu imagino que ele já vai colocar em campo um time que deva ser pelo menos muito perto do que vai ser o titular agora na temporada. Não vai ter o De Bruyne, né, que está se recuperando daquela lesão que ele sofreu lá na decisão da Champions contra a Inter de Milão, saiu no primeiro tempo, ficou de novo naquela expectativa, será que em mais uma decisão o De Bruyne vai ficar de fora e vai fazer muita falta? Claro, fez falta, mas o City conseguiu o título e não ficou nenhuma culpa aí nessa, de novo, né, decisão em que o De Bruyne teve que sair precocemente. Mas o time deve ter ali no gol o Ederson, na zaga ele pode, imagino, repetir o Walker, Rúben Dias, e aí pode ser o Akanji ou o Ake se recuperando, né, não jogou o último amistoso contra o Atlético de Madrid, mas pode ser opção. Para mim o Laporte corre por fora, ele pode entrar num momento em que
for percebida uma certa deficiência naquele setor, porque eu vi isso no City, alguns jogos agora nessa pré-temporada, uma deficiência na marcação ali pelo lado esquerdo. Apesar do Kovacic já estar jogando por ali, um jogador que volta também para recompor, um cara que ajuda ali na marcação. O Grealish, que atua mais aberto pela esquerda na ponta ali, não é um cara que é tão eficiente nessa cobertura, voltando ali para fazer essa marcação. Então, às vezes, falta alguma coisa do lado esquerdo para ajudar ali nas subidas dos adversários por aquele setor. Então, eu imagino que, por enquanto, vai seguir esse padrão, né? O Walker, Rúben Dias e o Ake ou Akanji. O Ake, dependendo de como tiver, né? Como eu falei, não estava como opção, não foi um jogador que pôde entrar no jogo contra o Atlético de Madrid. Aí você tem o Stones mais à frente, junto com o Rodri. E aí Bernardo Silva. Aí você tem o Grealish do lado esquerdo. O Phil Foden, provavelmente ali à frente pela direita. E o Haaland, o centroavante. Então esse deve ser o time do Manchester City que vai entrar em campo contra o Arsenal, depois aguardando a chegada do De Bruyne, e a gente vai ver em breve que o Guardiola está pensando para o Vardiol. Né, um zagueiro que está chegando, muito jovem ainda, deve aos pouquinhos entrando no time, tem muita capacidade. O Guardiola gosta muito do estilo dele, é um jogador muito rápido e principalmente nesse setor que eu falei, do lado esquerdo da defesa. É o cara que pode resolver isso daí, pode ser um cara para chegar e em breve ser titular já para ajudar nessa marcação do lado esquerdo ali da defesa. Então esse deve ser o City. Do outro lado, o Arsenal já deve, né, utilizar, para mim, 2 dos seus contratados como titulares nesse primeiro jogo oficial. Para mim, o Timber deve ser utilizado ali na lateral direita e ali no meio o Declan Rice. Deve ser um time que começa ali com o Ramsdale. Tem o Timber, que já jogou dos dois lados nas laterais e foi bem. Ele deve jogar agora pela direita. Aí deve ser o Saliba, o Gabriel Magalhães e o Tomiasso. O Zinchenko está ainda se recuperando também de lesão. E aí no meio, imagino que a formação deva ter de novo, como foi no jogo contra o Mônaco, Thomas Partey, o Declan Rice um pouco mais à frente, aberto pela esquerda. É uma coisa que o Arteta está tentando trabalhar agora no Rice, para ele evoluir como jogador e para ajudar o Arsenal na criação das jogadas por ali também. E aí deve ter o Odegaard mais aberto pela direita. O Smith Rowe jogou contra o Mônaco, mas acredito que o Odegaard deva ser o titular agora. O Jorginho entrou no segundo tempo contra o Mônaco e substituiu o Partey. Então o Arteta deve fazer isso agora, né? Não vai utilizar o Declan Rice como aquele primeiro volante, mas o Partey ou o Jorginho. O Partey pelo menos deve ser a primeira opção, e o Declan Rice mais à esquerda. É uma posição em que o Havertz acaba concorrendo com ele também. Por isso que eu acho que o Havertz deve ser opção agora no banco de reservas. O Gabriel Martinelli pela esquerda, o Saka pela direita, deve voltar a jogar. Ele não se sentiu bem, estava no banco de reservas contra o Mônaco no meio de semana, mas deve estar bem para jogar, deve ser o titular. E o Nketiah, do Gabriel Jesus, deve ficar algumas semanas afastado. Então deve ser o Nketiah, que foi bem contra o Mônaco. Aliás, quando entrou, ele foi bem nas últimas partidas em que ele teve a oportunidade de jogar. Então esse deve ser o time do Arsenal. Por enquanto, imagino que o Havertz vai concorrer ali com o Declan Rice. Claro que ele pode entrar também, fazer mais pela direita, pode jogar aberto também ali pela esquerda, pode ser um falso 9, ele pode ser aproveitado em outras posições. Mas vejo que o Declan Rice vai ser experimentado, e contra o Mônaco deu para ver várias jogadas interessantes ali do Martinelli pela esquerda com o Declan Rice, os dois fazendo tabelas. Pode ser legal essa opção que o Arteta agora está tentando, né, de mudar ali o jeito de jogar do Declan Rice, um pouco mais avançado. Ele tem qualidade também, quando ele invade a área, ele tem qualidade ali para fazer uma troca de passes, para fazer um 2, até para uma finalização. Então deve ser um novo Declan Rice numa nova posição, agora jogando pelo Arsenal, diferente do que ele jogava antes no West Ham e na seleção inglesa. Então é um jogo com vários ingredientes, um jogo que para mim não tem favorito, até porque os times vêm aí para o primeiro jogo oficial ainda. O Manchester City ainda teve menos tempo de trabalho nessa pré-temporada em termos de jogos, de amistosos. O Arsenal a gente pôde ver um pouco mais, mas o City é aquele time já praticamente pronto. Porém, perdeu peças importantes, principalmente o Gundogan. O Kovacic tem características diferentes. Isso deve fazer com que o time deva se ajustar um pouquinho ainda. Por isso que eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Não é definição de nada ainda para a temporada. Quem vencer não é porque vai ser... O Manchester City vai entrar como favorito de novo, porque é o atual tricampeão inglês e da tríplice coroa. Então ele vai entrar como time a ser batido, vai ser o time sempre favorito. Mas para mim, nessa temporada, o Arsenal também entra como um dos favoritos para ganhar. Não para ficar no top 4, para ganhar
a Premier League. Então por isso, que apesar de não pré-determinar nada, essa Supercopa vai ser um termômetro legal para a gente sentir como vai ser esse encontro entre, para mim, hoje, as duas maiores forças do futebol inglês. Depois do jogo a gente conversa e conta aqui no canal iFoot como é que foi esse jogo, quem vai levar o título. Conta aqui o que você está esperando dessa Supercopa da Inglaterra, Arsenal e City, domingo agora, meio-dia no horário do Brasil.